Quantos aqui têm habilitação para dirigir um carro? Uau, muito bom. Bom, agora que você me falou, se você está online, pode responder aqui também nos comentários. Agora me fala uma coisa, quem aqui já esteve em uma situação que precisava fazer uma ultrapassagem segura, e você, quando mais precisou do motor, do bendito do carro, ele não compareceu. Não tinha potência suficiente, ele não respondia. Você pisa no acelerador e você sente o assoalho do veículo e parece que ele está assim. Já aconteceu isso com você? Oh, menos mal, eu achei que era só comigo. Eu achei que era eu que tinha algum problema, sabe? Agora, ele não anda, ele não responde. Ou às vezes você chega em uma rua, aí você vai ultrapassar a rua, aí você olha, vem vindo um carro, e você fala assim, dá tempo. Aí você vai, parece que ele vai assim, passeando. Aí o cara dá sinal com a luz, buzina para você, e você, meu Deus do céu, sabe, simplesmente ele te deixa na mão. E você já pensou consigo mesmo naquele momento, cara, eu preciso de um carro mais potente. Eu já pensei, eu vou falar o que eu pensei. Eu falei, rapaz, eu precisava daquele nós que o Toretto coloca no filme Velozes e Furiosos. Não é? Sabe, em nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Existem algumas disciplinas espirituais, diga comigo, disciplinas espirituais. Alguns hábitos espirituais que são como um combustão a mais na sua vida espiritual. Vai te deixar mais veloz e com resultados sobrenaturais. E nós estamos destacando alguns hábitos nessa série que eram práticas comuns da igreja primitiva. E na vida de alguns heróis da fé, se você ver algum ícone, uma mulher, um pastor, que fez a diferença na vida espiritual, que marcou a história deles, você vai observar esses hábitos específicos. Nós já falamos, por exemplo, no início dessa série com o pastor Wesley, sobre a importância de sermos definidos pelos nossos hábitos. Ou seja, você é o que os seus hábitos te definem. Essa é a verdade, então precisamos trocar os hábitos. Nós ouvimos também a pastora Mari falando, e por sinal pregou muito, não é verdade? Falando sobre a importância do hábito que muda o seu dia, que é a oração. E o terceiro, nós ouvimos o pastor Eliel, que por sinal também, gente, que incrível. O pastor Eliel pregou falando que nós estamos perdendo biologicamente e espiritualmente quando nós vivemos uma vida só egocêntrica, quando nós não servimos o outro. Então todos esses homens e mulheres que marcaram a vida espiritual, eles tinham o hábito de servir. Servir não só na igreja, servir no trânsito, servir, deixar aquele apressado e falar assim, por favor, fique à vontade. No trânsito, no supermercado, ajudar alguém, levar um carrinho no lugar, pegar, recolher um lixo, ter o hábito de servir em casa, o marido servir a esposa servir o esposo, o filho servir o pai servir o filho, quem está me entendendo? Ou seja, nós precisamos entender que um cristão que não tem esses hábitos, ele vive uma vida rasa, sem profundidade espiritual. E hoje eu quero falar sobre o hábito do jejum, diga comigo, jejum. Porque o jejum, ele é como colocar um motor potente no seu carro velho. Na sua vida espiritual, ele vai elevar a sua vida para um outro nível sobrenatural, e eu posso falar isso porque eu experimentei disso pessoalmente. Por isso o título da mensagem de hoje é Jejum, abrindo a visão espiritual. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça, já sentimos a tua presença neste lugar. Tu és para nós o nosso alimento diário. Tu és o nosso respirar. Abra o nosso entendimento para vivermos algo extraordinário e captarmos a tua presença que está neste lugar. Que não saiamos daqui, Senhor, sem termos um encontro contigo. Que venhamos viver algo extraordinário. Não pela nossa perfeição, mas por aquilo que tu és. Oramos assim, Espírito Santo, para que onde houver um coração sensível ao teu Espírito nesse lugar, o Senhor não precisa chegar até o final da mensagem ou de uma oração minha para tocar esta pessoa. Surpreenda-nos com a tua fragrância e o fogo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero recomendar 2 livros. Um deles nós temos aqui na Ox Store, que é A Celebração da Disciplina. Inclusive o Richard Foster foi um dos professores do meu mentor, do Canadá. E o outro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Ele vai te ensinar a aprofundar nessas disciplinas. E também, cara, é impossível você ler esse livro e não sair com vontade de jejuar. Então, quero começar dizendo o que é o jejum. Muitas pessoas me perguntam, falam, pastor, eu estou fazendo jejum. E aí quando eu ouço, não é bem um jejum. Então, se você tem esse desejo de aprender, anote isso. O jejum, ele é uma definição básica, é a abstenção voluntária de alimentos por um período de tempo. Pode variar desde a ausência total de alimentos, ou até restrições específicas de certos tipos de alimentos e bebidas. Eu digo isso e faço questão de enfatizar porque o que eu mais ouço, às vezes as pessoas falando assim, pastor, eu estou fazendo um jejum. E eu, é? Porque me interessa. E eu falo assim, como que é o jejum que você está fazendo? A pessoa fala assim, não, eu estou fazendo jejum de chocolate. Ou às vezes fala assim, eu estou fazendo jejum de doce. Ou eu estou fazendo jejum de TV. Sabe, você deve fazer isso, e eu não estou indo contra isso, mas isso você faz para cuidar da sua saúde e da sua saúde mental. Mas isso não é jejum. Jejum, a raiz da palavra no hebraico e no grego é abstinência de alimento. De forma absoluta, por um tempo determinado ou parcial. Os motivos de fazer jejum variam bastante nas religiões, porque existem motivos religiosos, existem motivos espirituais. E por que religioso e espiritual não é a mesma coisa, pastor? Não, religioso é quando você tem uma prática, uma regra. Nossa igreja faz um jejum tal dia. Como por exemplo, tem o Ramadã, tem o Yom Kippur, tem os budistas também fazem jejum, os indianos também fazem, o hinduísmo, e assim por diante. É motivo religioso. Existe um motivo espiritual que é para se conectar com Deus, que é algo que eu vou falar hoje com vocês. E também existe um motivo de saúde e de protesto. Tem gente que entra em protesto e fala assim, eu não vou mais comer, para chamar a atenção de alguma forma. E eu digo isso porque para mim o jejum, ele é a chave do reino de Deus para o poder sobrenatural na oração. E eu digo isso porque é o seguinte, o inimigo, literalmente, Satanás, literalmente, ele tem tentado colocar medo nas pessoas acerca do jejum. Ele tem tentado deturpar. Por quê? Porque o jejum, ele tem medo do cristão que jejua. Por quê, pastor? Olha isso. Marcos 9, versículo 28 e 29 diz assim, depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-los? Os discípulos haviam tentado expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram. Eles oraram, ficaram com a camisa suada e não conseguiram. E aí Jesus diz o quê? Qual é a resposta de Jesus? Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, vamos 1, 2, 3, essa espécie só sai. E o que acontece há séculos é que o inimigo, o diabo, ele vem tentando deturpar o significado do jejum e até então invalidar o hábito do jejum, porque se ele consegue isso, você vive uma vida cristã sem ter acesso a esse sobrenatural que pode abrir a sua visão e te dar um poder sobrenatural. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre o jejum é, o jejum ativa o seu espírito. Joel capítulo 2, versículo de número 12 e 13 diz a parte A do versículo, agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como? Com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Perceba um detalhe nesse texto. Esse texto, o profeta Joel destaca, volte-se para mim o Senhor de todo o coração. E o termo para coração no hebraico é levav, ou lev, que significa coração. Porém o significado não é o músculo do coração que bombeia sangue para o corpo, é o homem interior, a mente, a vontade, o coração, a alma, a inteligência. Então quando ele diz, voltem-se para mim com toda a sua mente. E como eu faço isso, pastor? Ele diz, ele responde, com jejum.
Como é que eu pego a minha mente e coloco ela focada em Deus? Com jejum. Rasgue o seu coração e não as suas roupas. O que Deus está querendo dizer aqui? Porque, como é que eu rasgo o músculo do coração? Não tem como. O termo rasgar estava associado à cultura da época, que era comum demonstrar dor, frustração, luto de uma maneira externa. Como? Quando eu estava muito angustiado, dolorido, sentindo angustiado com dor, uma dor de uma perda, de um luto, eu rasgava as vestes para expressar aquilo que está dentro, deslacerado, eu externo para fora. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: rasguem o coração de vocês, a mente de vocês, não as roupas, porque vocês rasgam as roupas, mas o coração de vocês fica intacto. Quem está entendendo? O processo do jejum em seu corpo físico e espírito, ele é como uma semente. A casca por fora se desvanece, enquanto o seu espírito é ativado e encontra passagem e torna-se visível. Eu já disse para vocês que o reino de Deus está dentro de nós. E quando há esse quebrantamento, ele rompe e sai para fora. O fato de uma semente estar intacta não significa que não havia vida dentro dela. Havia vida. Mas o que estava por fora estava tão intacto que o que estava dentro não saía para fora. Muitas vezes o nosso eu, o nosso orgulho está tão intacto que o poder de Deus está preso dentro de nós e não consegue sair. E como é que eu quebro isso? Com jejum. Só quando se rompe que podemos ver o que está dentro. O jejum é um interruptor que inverte o poder de dentro de nós, despertando o espírito e subvertendo a ordem do que nos governa. Ele inverte os polos. Se antes a carne dominava, com o jejum ele vira e agora o espírito governa a carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Agora observe o que Paulo está dizendo aqui, é que o espírito seu e a carne, não é o espírito de Deus, é o seu espírito e o espírito de Deus estão em conflitos constantes, um contra o outro. O espírito deseja as coisas do espírito de Deus, e a carne deseja as coisas pecaminosas da carne. Sabe, observe que ele está dizendo aqui, nós nunca seremos perfeitos, nunca. Eu não sei você, mas eu às vezes me encontro como Paulo. Como ele diz em Romanos 7, 15 e o versículo 24, diz assim: eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por vezes nós somos seduzidos pela nossa agenda, nossas tarefas do dia a dia, agendas lotadas, comemos, bebemos, dormimos, oramos e continuamos a nossa vida. E sem que ao menos percebamos, nos pegamos sendo atraídos pelos desejos deste mundo e da carne. Ah, meus filhos, se você pudesse entender quantas vezes eu me pego lutando contra os meus pensamentos que não honram a Deus. Pensamentos que eu digo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aqui ele nos ajuda a enxergar um caminho. Ele diz: andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, que ela domine, que ela governe. O termo para andar no grego é peripatel. Diga comigo, peripatel. Vendo que igreja incrível? Você aprende grego aqui também. Que significa andar, caminhar em um progresso. Por isso ele vai dizer: andar no Espírito trará o fruto do Espírito. E qual é uma das partes do fruto do Espírito? Domínio próprio. Domínio próprio. O jejum ativa seu espírito e desenvolve em você o domínio próprio. Por quê? Porque dá aquela vontade de comer e você fala assim: não.
E quando fica muito tempo sem o hábito do jejum, quando você não tem o hábito de jejuar, você fortalece o hábito do quê? De obedecer ou ser levado pelos seus instintos naturais, que comer é natural, beber é natural, é biológico. Você começa a treinar e você está acostumado a tudo que a carne diz, você faz. E sem perceber, ela não só te faz comer, ela te faz comer mais do que deve. Ela te faz beber mais do que deve. Ela te faz se embriagar com a bebida. Ela te leva para um vício. Ela te leva para um hábito pecaminoso. Sim. Quando você se acorda, você se desperta, você está sendo atraído. Por isso o hábito de jejuar deve ser comum na vida do cristão. John Wesley, alguém já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um dos fundadores, um dos heróis da fé, e ele foi um dos fundadores do movimento metodista. E diz a história que ele jejuava 2 vezes a 3 vezes por semana. E ele encorajava os metodistas a adotarem essa prática como uma forma de disciplina espiritual. Tanto é que para ser pastor com ele, tinha que jejuar 2 a 3 vezes por dia. Perdão, por semana. Ele diz que, a história diz que a igreja primitiva tinha um hábito regular de toda quarta-feira e toda sexta-feira eles jejuavam. Por que tem que ser comum? Porque nós precisamos aprender a desenvolver o domínio próprio e andar pelo Espírito. O jejum, ele abre a porta para o Espírito como uma semente quando rompe, dando lugar à nova vida, cheia de vigor. Andais no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Quando é que eu sei que eu estou andando na carne? Quando eu estou seduzido por coisas que não agradam a Deus. Quando é a minha boca, eu não tenho controle sobre a minha boca. Porque tem gente que ele não peca assim, né? Como a gente vê os pecados mais, né? Que a gente chama como pecadão, né? Mas a boca dele, às vezes ele não tem um dom de língua, mas ele tem um dom da língua comprida. Estava na hora de exercitar o jejum, porque ele ama sentar com pessoas e falar mal de outra pessoa. Ele só se sente bem falando mal do outro. Sabe se as pessoas que têm o hábito de falar mal dos outros? Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que falam mal do outro é porque ela quer esconder algo que é sobre ela mesma. Quanto mais você fala de alguém sobre o João, mais eu conheço sobre você. Então quando alguém chegar perto de você e começar a falar mal de alguém, se pergunte: será que ela não falaria mal também de mim? Você nunca mais vai dar ouvido a esse tipo de conversa. Como que eu resolvo isso, pastor? Quando alguém falar mal de uma pessoa para você, fala assim: vamos falar para essa pessoa? Vou chamar fulano aqui, você já fala. Resolve o problema, acabou com a conversa. O jejum te ensina a dominar os seus instintos, a carne. A carne vai dizer... Eu vou ensinar hoje uma palavra para vocês que ela é crucial para viver algo poderoso. Quem é que quer aprender hoje? É uma palavra que, se você fala ela tem um poder, um impacto sobrenatural. Vamos lá? A palavra se chama não. Não é incrível? Você, às vezes, vive um relacionamento tóxico porque você não sabe dizer não. Você sofre pressão no trabalho porque você não sabe dizer não. A sua carne te domina porque você não sabe dizer não. Quem está me entendendo? Então o não precisa ser dito. Então a carne vai dizer assim: ai, que carne boa, que churrasco agradável. Aí você diz: não, eu tenho algo mais importante para fazer. É o jejum. Quando aparece aquele doce, e eu não sei o que acontece, quando você começa a fazer um jejum, aparece aquilo que você mais queria. Esses tempos atrás, eu estava jejuando, e um dos meus pastores me chamou para ir comer em um lugar fora. Ele ia pagar, né? Eu falei: meu filho, eu não posso. Aí como eu estou treinando ele a criar o hábito do jejum, eu falei: eu estou em jejum. Ele falou: nossa, eu estou usando sendo papel do diabo aqui para tentar você. Eu falei: não, meu filho, fica tranquilo, está tudo certo. Perceba que é aprender a dizer não para o que a biologia do seu corpo pede, a sua mente pede, e muitas vezes não é nem o seu corpo, porque às vezes você fala assim: presta atenção, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui online, aqui no YouTube, ou no dos nossos canais, está aqui nesse momento, pode responder também. Quem aqui às vezes não sente fome durante a manhã toda? Se trabalha, levanta a mão. Fácil, não é? Quando ele fala: nossa, nem almocei. Agora experimenta fazer um jejum.
Rapaz, a anaconda acorda antes de você. Você acorda por ela possuindo o seu corpo. É dor de cabeça. É não sei o quê. Não é assim ou não é, gente? E quem gosta daquele pãozinho francês de manhã? Aparece. Segunda coisa, o jejum te deixa sensível ao Espírito. Mateus 6, versículos 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem a aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Perceba que o texto, Jesus está condenando os hipócritas, porque os hipócritas buscavam a aprovação das pessoas, então eles andavam de manhã quando estavam em jejum. Imagina, mau hálito, não vou escovar o dente, porque eles achavam que escovar os dentes, arrumar a higiene bucal, também quebrava o jejum. Jesus está falando o seguinte, ei, não é, se um dia vocês jejuarem, não é isso, ele diz, quando vocês jejuarem. Isso quer dizer o quê? Que Jesus espera que eu e você jejue. Quem está entendendo? Vou repetir. Jesus não disse, quando um dia vocês jejuarem, ou se algum dia vocês jejuarem. Não. Ele disse, quando vocês jejuarem, lave o seu rosto, faça a higiene, passe um perfume, tome aquele banho, fique mais entusiasmado e vá. Aí você fala assim, pastor, então isso é contraditório, porque se eu tenho que fazer jejum em segredo, por que você está falando para o seu pastor que você jejua? Escute, como é que nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Porque ele falou. Quando você fala a fim de ensinar, está ok, mas quando você fala a fim de se promover, está errado. Isso é hipocrisia. Então veja que Jesus está falando isso, então escova os dentes, tome um bom banho, se arrume. Jesus mesmo nos deu exemplo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E muita gente acha, pastor, isso deve ser impossível. Isso é porque Jesus fez isso, Moisés também fez, mais gente fez. Eu conheço esse pastor que eu citei o livro aqui, fez vários, eu fiz. Agora veja, ele não ficou 40 dias sem beber água. O texto diz, e Jesus após 40 dias teve fome, não fala que ele teve sede. Então ele bebeu, provavelmente ele bebeu água. Olha isso, Mateus 4, 1 e 2. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu aprendi uma coisa rápida que eu quero ensinar para vocês com Jesus. Ele passava mais ou menos, levantava por volta de 3 horas da manhã. Diz o texto que Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar, passar tempo com o Pai. Então ele ficava ali de 4 horas a 8 horas diárias em oração com o Pai. Agora preste atenção num detalhe. Jesus, quando andava perto das pessoas, encontrava um problema, encontrava uma crise, encontrava uma tempestade, encontrava uma resposta que ele precisava dar, ou tinha uma pessoa doente, tinha um morto, ele não perdia tempo, era rápido os milagres que aconteciam, sim ou não? Então o que eu aprendi? Quando você passa mais tempo com o Pai, você passa menos tempo resolvendo problemas. Qual é o nosso problema? A gente passa mais tempo se desgastando com problemas e menos tempo com o Pai. Nós precisamos inverter. Todas as vezes que passarmos pouco tempo com Deus, passaremos mais tempo nos desgastando, procurando resolver problemas. Lutero, um dos reformadores do protestantismo, ele dizia o seguinte, olha, eu oro uma média de 2 horas por dia. Com exceção, quando eu tenho uma agenda muito lotada, problemas para resolver, aí eu oro 3, 4 horas por dia. Quem está entendendo? Nós fazemos o contrário, quando a gente tem muita coisa para fazer, a última coisa que a gente faz é orar. A gente pega uma caneca de café, sai correndo, dirigindo o carro, muito louco para resolver os problemas. É assim ou não é? Se você tem coisa para resolver, levante mais cedo, passe mais tempo com Deus, porque aí você se desgasta menos com o problema. O jejum, ele deixa sensível seus sentidos para o Espírito. Ele aguça a percepção do natural ao sobrenatural. Eu lembro quando eu resolvi jejuar 40 dias. E o que eu queria? Qual era o meu objetivo de jejuar 40 dias? Nós temos algumas pessoas aqui que estavam comigo nesse período. O Adriano, a pastora Tati. Nós temos aqui a Marlene que está me ouvindo. Nós temos outras pessoas, tem a Ivone, outras pessoas que passaram comigo nesse período. E gente, eu era assim, um pouquinho avantajado.
Quem já viram algumas fotos na internet, meu filho ora, porque assim, quando você vê aquelas fotos do pastor Claudinei gordo, você fala assim, meu futuro é mais brilhante do que eu posso imaginar. Isso é a prova disso. E eu lembro que eu queria jejuar 40 dias, por quê? Porque eu queria fazer meu ministério crescer, meu ministério não estava crescendo. E eu queria ver milagres, curas extraordinárias, gente se levantando da cadeira de rodas. Então eu falei, cara, eu vou jejuar. Quem é que jejua 40 dias, Thiago? Ninguém quase, velho. Se eu vou jejuar, o fogo vai descer aqui, o paralítico vai andar, as multidões vão andar igual Jesus. E eu comecei a jejuar. Fiz um período de jejum, 40 dias só na água. Fiquei só o filé do grilo andando. Só o olho. Cabeçudo, parecia um pirulito. Consegui. Trabalhei normal. Dirigia normal. Deus falou algumas coisas comigo. Mas aconteceu o crescimento da igreja? Aconteceu milagres? Não. Falei, tá errado, acho que eu vou fazer mais um, porque um não resolveu, eu vou fazer 2. Descansei mais uns 3 meses, outro de 40 dias. O que aconteceu depois do segundo mês? Nada. Eu conto isso no meu livro. E eu estava orando frustrado, eu lembro do culto desanimado, as pessoas desanimadas. Deus falou assim, você está fazendo tudo errado. Por que você ora? Eu falei, eu oro porque eu quero ver multidões se chegando aqui na igreja. Ele falou, por que você jejua? Eu falei, porque eu quero ver milagres. Ele falou assim, você está fazendo tudo errado. Você deve orar para ter um relacionamento comigo. Você deve jejuar para mortificar a sua carne e te deixar sensível à minha presença. E o fato de eu andar com você, os milagres acontecerão e as multidões virão. Se ele tivesse me atendido no primeiro jejum, sabe o que eu ia dizer? Só aconteceu porque eu jejuei. Orgulho, não tinha rompido. E aí eu comecei a entender, quem está entendendo? Ou seja, se somos governados pela percepção do natural, seremos atraídos pelo quê? Pelo natural. Tudo é uma perspectiva do que te governa. E terceiro, o jejum abre a visão do Espírito. Atos 10, versículo 9 e 10, diz, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Mas enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Provavelmente ele estava em jejum, porque era um hábito da igreja primitiva. Tem outro dia também, Paulo também fica 3 dias em jejum e assim por diante. Quando você tem essa porta aberta no mundo espiritual, você se torna apenas um vaso que carrega o tesouro da presença de Deus em você. Por que você acha que os pais corriam com os filhos até Jesus e pediam para que Jesus, as crianças sobem no colo de Jesus? Por que eles queriam que Jesus colocasse a mão sobre os seus filhos? Porque eles sabiam que Jesus tinha algo com ele, que transbordava sobre os seus filhos. Por que a sombra de Pedro curava? Porque tinha algo dentro de Pedro que transbordava para fora. E diz esse texto, se você continuar lendo, que ele viu um anjo que desceu e começou a falar com ele. Alguém aqui já viu o anjo? Uma pessoa, mas 2, 3, pronto, não dá para ver lá em cima. Escute o que o Senhor está falando, ele abre a sua visão espiritual. Pastor, como eu jejuo na prática? Tem um aplicativo que eu recomendo, se chama Rastreador de Jejum. É um que eu uso. Ele é pago, mas é baratinho. Ele te ajuda a falar qual é o momento que você tem que beber água, o que acontece com o seu corpo enquanto você está fazendo. Então quem tem Android é esse nome aqui, quem tem Apple é esse outro, ok? Só você baixa esse aplicativo, ele vai te ajudar. O jejum, ele causa alguns efeitos no nosso corpo, ok? Quando nós estamos com o nosso corpo na ausência de alimento, ele entra em um modo de sobrevivência. E quando o corpo está faminto, ele entra em estado de alerta. E o que acontece? Ele amplia os nossos sentidos, ele amplia a nossa visão, ele amplia a nossa audição. Ele biologicamente é saudável para o corpo. Entramos em estado de cetose e rejuvenescimento das células do corpo. Talvez você esteja dizendo agora assim, pastor, esse negócio de jejuar 3 dias aí, eu vou morrer. Eu não aguento. Tem gente que quando jejua, meu filho, parece que ele está possesso. Ele fica irritado. É verdade. Mas calma, gente, é normal. Quando você está em jejum, vem à tona o que precisa ser tratado em você. O que acontece no jejum? Aí a pessoa fala assim, alguns médicos não concordam com isso, ok? Mas eu quero que se você, porque o meu intuito é despertar esse desejo seu no jejum, procure um médico. Não faça porque eu estou falando, ok? Faça com acompanhamento médico. Olha, eu vou te falar o que acontece no seu corpo nas primeiras 24 horas que você está tomando sua água, sem comer. Seu corpo entra em autofagia.
que significa literalmente autodevoração. Durante a autofagia, as células decompõem vírus, bactérias e componentes danificados. Nesse processo você obtém energia para produzir novas partes celulares. Ou seja, suas células começam a ser renovadas em 24 horas. Por isso que você olha assim, eu estou mais bonito, entendeu? É assim que acontece. Brincadeiras. Agora, depois de 48 horas só tomando água, aumenta o hormônio do crescimento. Olha a galera marombeira aí. Acha que ficar sem comer vai diminuir a massa magra. Olha aqui, está aqui, artigo científico. Seu nível do hormônio do crescimento é muito superior ao nível do que estava antes do jejum. O hormônio do crescimento ajuda a aumentar a sua massa muscular magra e melhorar a sua saúde cardiovascular. Depois de 56 horas só tomando água, aumenta a sensibilidade à insulina. O que isso significa? O nível está mais baixo desde quando você começou o jejum. Isso se torna, te deixa sensível, que é especialmente bom para quando você tem tendência a ter diabetes. 72 horas só na água. Regeneração das células imunológicas. O que acontece? É o mais forte que sobrevive. Seu corpo diminui as vias de sobrevivência celular, recicla as células imunológicas, e as células que estão ruins, eles reconstroem, e as que estão ruins, elas devoram, destroem, para nascer outra nova. Para preencher a vaga desses guardiões, o seu corpo regenera novas células imunológicas, um ritmo acelerado. Isso leva ao início de regeneração do sistema imunológico. Isso não é incrível? Agora preste atenção. Depois que eu entendi o que era o jejum, já estava fazendo porque eu amava mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. O dia que Deus abriu minha visão espiritual, eu tinha terminado um jejum de 40 dias. E eu sempre tive metas de ler livros. E eu lembro que eu estava lendo um livro, era uma segunda-feira, e a minha esposa queria ler o livro, a Radacinha era pequena ainda. E eu falei, amor, eu vou para o quarto terminar a leitura. Ela estava na sala com a Radassa. E vou dormir. Eu fui para o meu quarto, fechei a porta, apaguei a luz e acendi só a do abajur, que fica na leitura. Peguei o meu livro e comecei a ler. Já fazia algumas semanas, fazia mais de mês que eu tinha terminado o jejum de 40 dias. De repente, quem aqui já teve a sensação de dormir o pé? É ruim, né? Começou um formigamento nos dois pés. Eu estava deitado, com a perna esticada. Achei estranho, eu falei, nossa, que posição ruim que está minha perna, que está dormindo a perna. Tirei o livro de lado, fiz assim, continuei lendo. E aquele formigamento continuou subindo. Subindo, subindo. E uma presença de Deus começou a aumentar dentro da minha sala, no meu quarto. Quando eu percebi aquilo, eu sabia que era algo sobrenatural. Eu comecei a chorar, sabia que era Deus querendo me visitar. Fechei o livro, coloquei do lado, apaguei o abajur e o quarto ficou todo escuro. E aquilo começou a aumentar, e eu comecei a chorar compulsivamente. Meu corpo começou a tremer, vibrar todo o corpo, quando de repente, de súbito, na parede da minha frente, da minha cama, uma luz muito clara, clareou todo o quarto. 3 seres, hoje eu sei que eram seres angelicais, saíram, um ficou à direita na porta, o outro à esquerda, e o do meio veio caminhando na minha direção. Era mais forte do que eu podia imaginar. Eu não conseguia controlar aquilo. E ele veio, e ele tocou na minha testa. Para você sentir o que eu senti, é quando você fecha os olhos e você passa o dedo bem de leve assim na sua testa, assim. Essa sensação que eu senti. E eu não conseguia, porque eu comecei a chorar, a falar em línguas, e comecei a... E ele falava assim para mim, o Senhor falou assim, você precisa se acalmar para o que está prestes a acontecer. Mas eu não conseguia, procurei força, porque eu queria agarrar o anjo. Bem, eu estou vendo um anjo, velho, você tem noção que é isso? Falei, já que agarrou, eu consigo também. Mas eu não conseguia movimentar o braço, eu não conseguia. E ele disse, você precisa. E na terceira vez ele disse, respira fundo 3 vezes, porque eu preciso te levar. E eu, com muita dificuldade, consegui respirar. E quando eu respirei, eu acalmei. Quando aquilo aconteceu, veio uma luz. E de repente eu me toquei que eu estava vendo os 3 anjos no mesmo lugar,
e vi o anjo com a mão na minha cabeça, mas eu não estava no meu corpo. Eu estava do lado vendo o meu corpo, mas eu sentia no meu corpo. Era tão estranho aquilo. Era como se essa pessoa estivesse aqui do lado, e o que ela sentisse, eu sentia. É quando o meu corpo sentia, eu estava sentindo. E ali fomos para um outro ambiente. Ambiente onde era tudo claro. Parecia nuvem, parecia fumaça, eu não sei te explicar. Mas era mais claro que o dia, no meio-dia assim. E veio um cavalo branco, com um soldado todo com armaduras, com o rosto fechado. Os detalhes no cavalo eram um ouro, a cor, para você ter uma noção, a cor do nosso ouro aqui fica opaco perto da cor desse ouro deles. E eu via que a mão, quando ele segurava as rédeas do cavalo, eram como se fosse luz, os pés luz. E quando ele desceu do cavalo, eu não aguentei, eu me caí de joelhos. E eu sabia que o apóstolo João diz em Apocalipse que o cavaleiro, montado em um cavalo branco, se chama Jesus. E aí eu entendi quando João dizia, os seus pés é como latão reluzente. Ele não sabia o que era luz fluorescente. Parecia latão reluzente, fumegante. E quando ele desceu, ele ergue a parte do seu capacete que não dava para ver o rosto. Eu achei, agora eu vou ver o rosto. Não dava para ver, saiu uma luz enorme, eu não conseguia ver a feição do seu rosto. E ele disse algo para mim, você quer saber o seu nome? João diz em Apocalipse que nós receberemos uma nova pedra, com o nosso novo nome, como somos reconhecidos no céu. Só que quando ele disse, para você ter uma sensação, é como se tivesse caixas enormes como essa, potentes, na minha direita, na minha esquerda, em cima, embaixo, na frente e atrás, falando ao mesmo tempo. Aí você entende o que o apóstolo João dizia, a voz dele é como torrentes de águas, porque aquilo vibrava e corria como ondas dentro de mim. E ele disse, o seu nome é profeta visionário. E aí ele me disse, levanta que agora eu vou te mostrar, apresentar o Pai. E eu estava numa busca muito incessante pela presença de Deus. Eu falei, uau, vou conhecer o Pai. E eu estava indo para um lugar, quando chego num ambiente, onde era como se fosse uma montanha. Imagina uma montanha gigante, mas eu não conseguia ver, porque tinha fumaça brilhante, com raios, relâmpagos. E de repente, o meu celular toca. E eu voltei em disparada para o corpo. Pá! Chegou a doer, peguei o meu celular chorando. Alô? A pessoa disse, pastor, perdão, foi engano. Sabe aquela hora que você tem coragem de repreender o diabo? Não foi. E eu fiquei muito chateado, porque... E aí os anjos estavam ali, e eu falei assim, eu queria. Ele disse, o que Deus te deu não pode se perder. Nessa hora eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu perdi a maior experiência que eu poderia ter. Só que nessa hora, eu estava chorando altíssimo. Entra minha esposa desesperada e a Radassa dentro do quarto. E os anjos lá, elas entram, pá! O que está acontecendo? Como está acontecendo? Você não está vendo não? Ela falou, vendo o quê? Cara, nessa hora eu vi que o que eu estava vendo, ela não estava vendo. E eles estavam ali. Eu contei a visão para ela. E passou. Eu falei, cara, será que eu estou ficando doido? O jejum afetou a cabeça. E sempre eu procuro base bíblica para as minhas experiências. Jesus disse assim na hora, o Espírito Santo falou assim, filho, leia João 14, 21 e 23. Eu levantei, peguei minha Bíblia, abri e estava escrito, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 23, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada.
quero finalizar com vocês dizendo: é impossível orar. Perdão, é possível orar e não obter resultados. Mas é impossível você orar e jejuar e não obter resultados. Eu vou orar agora por vocês. Eu quero fazer um apelo diferente. Quero orar por quem quiser, para que Deus abra a sua visão espiritual e você receba algo sobrenatural. Então coisas sobrenaturais vão acontecer aqui se você quiser, ok? Mas eu quero te contar a importância de orar e compartilhar uma unção. Nós temos um membro aqui na nossa igreja, vários pastores, estamos em formação, nós temos o Mine. Se você inclusive sente que você tem um chamado pastoral e quiser fazer parte do Mine, nos procure um dos pastores nossos, eles vão orientar como você pode fazer parte. E uma dessas pessoas falou assim: pastor, eu vou orar por uma pessoa no hospital que está muito doente, desenganada pelos médicos, você pode compartilhar a sua unção comigo? Eu falei, claro. Orei por ele por telefone e falei: Deus, a mesma unção que está sobre mim esteja sobre ele. Ele foi lá, a pessoa foi curada. E aí começou a acontecer. Então toda vez que ele ia orar, ele ligava para mim e falava isso. Aí a última vez agora, ele falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque essa pessoa está desenganada. Libera sobre mim a minha unção, a sua unção. Eu vou lá. Essa pessoa crê num outro tipo de religiosidade que a nossa, mas está mal. Tem o vírus do HIV e está fadado à morte. Eu falei, liberei a mesma unção. Ele foi lá. Ele orou pela pessoa e a pessoa foi curada. Voltou para o quarto. E aí, como se não bastasse, passado alguns meses, pegaram os exames. O exame, HIV positivo. E aqui, ó, HIV negativo. Por que eu estou falando isso? Porque não é sobre mim. É sobre crer e receber a mesma unção. Você pode viver isso. E nós vamos orar agora.